Só, gente, muito obrigado por terem vindo aqui online, remotamente nessa sala, conversar, dialogar sobre meus interesses de pesquisa e também sobre ter uma visão geral sobre esse programa de pós-graduação em design prospectivo que está surgindo na UTFPR. É o primeiro programa nessa universidade focado em design prospectivo, mas não só nessa universidade, no Brasil e no mundo. É uma proposta muito audaciosa que esses professores se reuniram para construir, também com a ajuda de muitos estudantes, né? Sei que alguns que estão online aqui também participaram, é um esforço coletivo enorme e a gente está em desenvolvimento. Então, muitas das coisas que a gente vai falar aqui não vão ter ainda um contorno muito bem definido, e isso é de propósito justamente para favorecer esse aspecto coletivo da prospecção, que é algo que muito nos interessa. Tá? Nós estamos interessadíssimos na prospecção coletiva como um dos elementos fundamentais da epistemologia, da maneira como a gente produz conhecimento dentro do design prospectivo. Então, por isso mesmo, a minha apresentação não vai ter slides. Eu vou falar durante 10 minutos sobre a minha trajetória e como que o design prospectivo aparece nessa trajetória, mas eu estou mais interessado mesmo em ouvir perguntas que vão vir das pessoas que estão aqui presentes. Pode ser via chat, pode ser via áudio, via vídeo, pode fazer o que der para fazer para a gente interagir durante esse período. Tá? Então, daqui a 10 minutos, mais ou menos, eu vou abrir para esses comentários. Enquanto eu estou falando também, se quiser postar no bate-papo, não interrompe, não tem problema, fique à vontade também. Então, vamos lá. Muitas pessoas me conhecem como o Usabilidoido, porque eu tenho um website desde 2003 com esse nome, numa época em que não existia o termo experiência do usuário, que hoje é associado à minha área, né? Naquela época a gente chamava de usabilidade, ou engenharia da usabilidade. Então, o Usabilidoido foi um blog que eu comecei a postar quando eu ainda estava na graduação, documentando essa minha migração. Eu saí do comunicação social jornalismo, passei para o design. Nesse período eu usei o blog como uma ponte entre essas duas áreas. E isso me abriu portas para várias coisas, várias oportunidades, dentre elas, ser um dos profissionais pioneiros nessa área. Então, a partir de 2011, eu me tornei um pesquisador full-time, um tempo integral, quando ingressei no doutorado na Universidade de Twente, na Holanda. Lá eu tive a oportunidade de expandir meus interesses de pesquisa muito além da questão da mediação digital, que de hospitais, centros de comunitários, projetos de construção civil, que não tinha, estava muito fora do escopo, mas eu começo a repensar, então, que um fundamento daquela atitude, daquela atividade projetual que eu estava inserido dentro do design de como na época era chamada arquitetura da informação, veja, mudou de nome, né? Começou como engenharia de usabilidade, virou arquitetura da informação, hoje é conhecido como UX design, e tem mais um novo nome aí que está se estabelecendo, que é o product design. Mas na academia a gente costuma buscar por visões mais amplas que consigam dar conta de objetos que se transformam. Então, ao invés da gente falar, vamos pesquisar a experiência do usuário, se eu fizesse isso, a minha carreira teria acabado alguns anos atrás, quando alguém declarou que agora é o product design. Então, nós que somos acadêmicos, que temos carreiras de longo prazo, inclusive financiadas pelo pagador de impostos, nós temos uma responsabilidade com o povo de atender a perspectivas de longo prazo, porque, afinal de contas, o mercado não nos determina, né? Nós não estamos condicionados a oferecer cursos e pesquisas que têm demanda de mercado. Isso também é um dos motivos pelo qual a gente vai chegar no design prospectivo, mas deixa eu contar o resto da história. Então, no meu doutorado, eu começo a me interessar por design como uma questão ampla. E aí, a minha tese de doutorado se chama Design com Contradições. E eu vou estudar contradições em várias áreas. Depois da minha tese de doutorado, defendi ela em 2015, eu voltei para o Brasil e ingressei na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e trabalhei muito proximamente de outro professor aqui do nosso programa, que é o professor Rodrigo Gonzato. A gente desenvolveu pesquisas muito interessantes no tocante a uma contradição que naquela época estava emergindo como fundamental, prioritária dentro da política brasileira, que é a contradição da opressão.
Então, todos os estudantes que a gente orientava, conversava, falavam de uma hora ou outra de alguma das opressões clássicas da sociedade moderna, seja ela o capitalismo, o patriarcado, o colonialismo, né, e outras opressões menores que apareciam em casos mais específicos, como o especismo, né, no caso das pessoas veganas, o capacitismo, no caso de pessoas que com deficiência ou com questões de saúde mental. Então, a gente começou a perceber que a opressão era uma forma interessante da gente pensar o design além do objeto determinado como digital. Então, a gente começa a fazer uma pedagogia crítica em design de interação, que vai resultar em vários artigos acadêmicos. E em 2019, eu deixo a PUC, passo para o TFPR, né, conheço pessoas maravilhosas. Ali é a fundação da rede Design e Opressão por conta da pandemia. Então, essa rede de Design e Opressão ela vai consolidar esse estudo da contradição da opressão, que é uma questão que tem me pautado a minha pesquisa desde então já há quase 5 anos. Aí a gente vai fundar dentro da UTFPR, junto com o Marco Mazarotto e a professora Cláudia Bordim. O Marco também faz parte do programa. A professora Cláudia Bordim, estamos tentando trazê-la para o programa futuramente, mas é uma colaboradora constante nas nossas produções. A gente vai fundar o Laboratório de Design contra a Opressão, que agora já se tornou o Laboratório de Design e Arquitetura contra a Opressão, graças ao professor Murad, que está ingressando. Então, isso vai consolidando, digamos assim, a questão da contradição da opressão. O design prospectivo ele surge nesse contexto aí, pensando, puxa, tá, se hoje a gente vive uma sociedade estruturada pela opressão, como é que seria uma sociedade estruturada por outras formas de relacionalidade? Outras relações históricas, por exemplo, a solidariedade. E se a estrutura básica da sociedade não for extrair mais valia, o máximo que puder priorizar o capital, e sim for priorizar a solidariedade? Aí a gente começa a pensar, precisamos prospectar uma outra sociedade. Né? E aí o escopo do design já se torna gigantesco. Né? A gente começa falando de sistemas sociotécnicos, né, entre o grupo de professores que estão fazendo parte aí da elaboração dessa proposta. Depois a gente muda para estruturas existenciais. E a minha pesquisa, então, atualmente, ela está focada na prospecção de estruturas existenciais que promovam a libertação dos povos historicamente oprimidos. E aí eu não tenho um foco específico numa opressão, né? Até porque, na minha condição de branco, heteronormativo, enfim, classe média, com acesso a vários privilégios, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa muito oprimida, a não ser quando eu estou aqui nos Estados Unidos, nesse momento, falando com vocês, que eu não sou nada disso. Eu sou a ralé da ralé, e qualquer brasileiro que migrou para cá na condição de proletariado vai saber o que eu estou dizendo. De qualquer forma, eu estou aberto para trabalhar com essas várias formas de opressão. Agora, uma que tem atraído muito meu interesse nos últimos anos, juntamente com o professor Rodrigo Gonzato, foi a descoberta do usuarismo, que é a opressão específica que a gente vê que o design contribui na sociedade, que intensifica todas as outras. Então, se a pessoa ela é uma oprimida nas outras relações, ela também se torna usuária automaticamente por padrão no design. Então, a gente estudando a literatura sobre design, a gente vai ver muito mais falar-se sobre usuários negros, usuários mulheres, usuários com deficiência, usuários estrangeiros, usuários que ainda não têm uma habilidade boa com a informática. Então, tudo isso são usuários, né? Não são pessoas que podem se desenvolver como designers. Isso é o que a gente considera como a opressão do usuarismo. Bom, eu acho que isso já dá uma visão geral de como é que a gente foi passando para, né, afunilando o design com contradições. Hoje eu estou interessado no design com a contradição do usuarismo, mas eu também me interesso por outras contradições que não fazem parte dessa trajetória. E cada estudante traz a sua. Basicamente é isso na minha apresentação.